Juízes, capítulo 11. E Jefté, da região de Gileade, era um soldado muito valente. O seu pai se chamava Gileade e a sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade também teve filhos, e quando eles cresceram, eles expulsaram Jefté, dizendo: "Você não vai herdar nada de nosso pai, porque você é filho de outra mulher." Jefté fugiu de seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. E lá alguns homens ordinários se juntaram com ele, e eles andavam juntos. E algum tempo depois os amonitas foram guerrear contra o povo de Israel. E quando isto aconteceu, os chefes de Gileade foram buscar Jefté na terra de Tobi e disseram: "Venha, Jefté, com a gente e seja nosso chefe contra a guerra contra os amonitas." E Jefté respondeu: Eu sei que vocês me odeiam tanto que fizeram até eu sair da casa de meu pai. E como é que agora vocês vêm me pedir ajuda? Só porque estão em dificuldades?" "Jefté, nós viemos falar com você porque nós queremos que você comande todo o povo de Gileade na luta contra os amonitas." Responderam eles. E Jefté disse: "Se me levarem de volta para casa a fim de lutar contra os amonitas, e se o Senhor Deus me der a vitória, eu serei o governador de vocês. E está certo assim então?" E eles responderam: "Sim, Jefté, nós faremos bem assim como você diz. E o Senhor, o nosso Deus, é a nossa testemunha." Então Jefté foi com os chefes da cidade de Gileade, e o povo o colocou como governador e chefe em Mispa. E na presença do Senhor, Jefté fez o povo jurar que faria tudo aquilo que havia sido dito. Então Jefté enviou mensageiros ao rei dos amonitas, e os mensageiros disseram: "O que é que vocês têm contra mim? Por que é que vocês invadiram o meu país?" Então o rei dos amonitas respondeu: "Quando os israelitas saíram do Egito, eles tomaram a minha terra, desde o rio Arnon até os rios Jaboque e Jordão. Então agora, sem luta, vocês devem devolver a minha terra." E então Jefté mandou outros mensageiros ao rei dos amonitas com a seguinte resposta: "O povo de Israel não tomou a terra de Moabe e nem a terra de Amon. Quando os israelitas saíram do Egito, eles foram pelo deserto até o Golfo de Acaba e daí até Cádiz. E eles mandaram mensageiros ao rei dos Edomitas pedindo licença para passar pelas suas terras, mas ele não deixou. Então os israelitas pediram a mesma coisa ao rei de Moabe, porém ele também não deixou. Então por isso os israelitas ficaram em Cádiz. E eles foram pelo deserto, rodearam as terras dos Edomitas e dos Moabitas e chegaram até a parte leste de Moabe, do outro lado do rio Arnon. Eles acamparam ali, mas não atravessaram o rio, porque estavam na fronteira de Moabe. Então os israelitas mandaram mensageiros ao rei Sião, o rei amorreu de Hesbom, e pediram licença para atravessar aquele país, a fim de poderem chegar às suas terras. Mas Sião não deixou. Ele levou todo o seu exército. Ele acampou em Jazan e atacou o povo de Israel. Mas o Senhor, o Deus de Israel, fez com que os israelitas derrotassem Sião e todos os seus homens,
E assim os israelitas conquistaram todas as terras que eram dos amorreus. Eles tomaram todas as terras dos amorreus, desde o rio Arnon, ao sul, até o rio Jaboque, ao norte, e desde o deserto, a leste, até o rio Jordão, ao oeste. E assim foi o Senhor, o Deus de Israel, foi quem expulsou os amorreus para os israelitas. E agora vocês querem tentar tomar as terras de volta? Podem ficar com tudo o que Quemos, o Deus de vocês, lhes deu. Mas nós vamos ficar com tudo aquilo que o Senhor, o nosso Deus, conquistou para nós. Você pensa que é melhor do que Balaque, o filho de Zippor, que era rei de Moabe? Será que alguma vez ele desafiou Israel? Quando foi que ele pelejou contra nós? Durante 300 anos o povo de Israel morou em Hesbon e Aroer, e morou também nas cidades vizinhas, e em todas as outras cidades nas margens do rio Arnon. E por que é que vocês não tomaram todas essas outras cidades de volta durante todo esse tempo? Não, eu não fiz nada de errado contra vocês. Vocês é quem fazem mal, querendo lutar contra mim. E o Senhor, o nosso Deus, é o juiz. Ele vai decidir isso hoje, entre os israelitas e os amonitas. Mas o rei dos amonitas não quis ouvir a mensagem que Jefté havia mandado. Então o Espírito do Senhor dominou Jefté, e ele atravessou Gileade e Manassés, e voltou para Mispa, em Gileade, e dali foi para Arma, e prometeu ao Senhor o seguinte: se tu, Senhor, fizer que eu vença os amonitas, eu queimarei em sacrifício aquele que sair primeiro da minha casa para me encontrar. Quando eu voltar da guerra, eu o oferecerei em sacrifício a ti. Então Jefté atravessou o rio para enfrentar os amonitas, e o Senhor lhe deu a vitória. Ele derrotou os amonitas desde Aroer até perto de Nimite, 20 cidades ao todo, e continuou até Abel Querame, e houve uma grande matança. E então os israelitas derrotaram os amonitas. Quando Jefté voltou para sua casa em Mispa, a sua filha saiu ao seu encontro, dançando e tocando pandeiro, e ela era filha única, e ele não tinha mais nenhuma filha ou filho. E quando Jefté a viu, ele ficou desesperado, rasgou as suas vestes e disse: ah, minha filha, você está partindo o meu coração. Por que é que tem que ser você que vai me fazer sofrer? Eu fiz uma promessa a Deus, o Senhor, e não posso voltar atrás. E ela respondeu: se o Senhor fez uma promessa a Deus, o Senhor, então faça de mim o que prometeu, pois o Senhor Deus deixou que você se vingasse dos nossos inimigos, os amonitas. E continuou: eu só peço uma coisa, deixe que eu vá com as minhas amigas no monte e chore lá por 2 meses, porque eu nunca chegarei a ser mãe. Então o pai deixou que ela fosse lá por 2 meses. Então ela e as suas amigas saíram pelas montanhas chorando, porque ela nunca chegaria a ser mãe. E depois de 2 meses ela voltou para o pai, e ele fez aquilo que ele havia prometido a Deus, o Senhor. E assim ela morreu virgem. Então veio o costume das mulheres israelitas saírem durante 4 dias, todos os anos, chorarem pela filha de Jefté, o gileadita.